O que lifelong learning tem a ver com liderança? Quais são os hábitos de um líder lifelong learner? E você se considera um líder lifelong learner? Esse é um programa que foi desenhado a 12 mãos. Que nasceu no distanciamento, mas é resultado de anos de experiência. Para você ser um líder lifelong learner. Os analfabetos desse século não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas os incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. Essa é a frase de Alvin Toffler. E é com essa frase que a gente começa a série de vídeos sobre o líder lifelong learner. E para começar, eu, Vivian Rio Stella, vou contar um pouco da minha trajetória como uma aprendiz ao longo da vida. E sempre ficava olhando uma professora minha da faculdade que dizia que ela ia se aposentar para poder estudar e ler tudo o que ela queria fazer e não conseguia na época do trabalho. Agora, ela se aposentou e a gente a via circulando pelos corredores da universidade, continuou dando suas aulas, continuou estudando também, e ela é uma inspiração para mim, sempre foi, e acho que eu me vejo muito nesse papel, de estar sempre em busca de conhecimento, busca de compartilhamento de ideias, que esse é um grande ponto aí de quem é um lifelong learner, é compartilhar, é construir aprendizagem, transformar a sua ação por meio daquilo que aprende. Então, eu queria ouvir de vocês como é que vocês se colocam como esse lifelong learner, como é que vocês também encaram essa aprendizagem ao longo da vida. Eu queria dar a palavra, então, para a Eliana, para ela contar um pouquinho para a gente como é isso para você. Bom, lifelong learning para mim, acho que eu sou desde pequenininha, que eu adorava aprender coisas e ensinar para os outros desde sempre, né? Acho que é por isso que a minha paixão maior na vida é ensinar, é trabalhar com o processo de ensino-aprendizagem. E aí depois acabei me formando psicóloga. Mas até da minha própria carreira, se eu for, né, analisando aqui você falar, Vi, tudo que eu fiz, você fala assim, nossa, você é louca, por que você vai fazer isso? Às vezes é umas coisas muito fora da caixinha que não tem a ver comigo, mas eu aprendo de um tanto. Então isso tudo é que me faz ser quem eu sou hoje, e ter todo o know-how que eu tenho hoje para trabalhar em vários nichos diferentes, mas porque eu venho aprendendo com várias pessoas diferentes, inclusive com os meus filhos, por exemplo, bastante. E você, Lu? Lu Nadine? Como é que você é uma lifelong learner? A gente se descobre uma lifelong learning, né, pela vida toda, né? E eu acho que essa curiosidade, essa vontade de ir atrás de um assunto, querer saber mais, é o que torna a gente um lifelong learner. E não só atrás de uma cadeira acadêmica, né? Mas acho que muito nas relações pessoais, o quanto a gente aprende com o outro e troca com o outro. Então, essa troca que a gente tem no nosso dia a dia, se a gente estiver aberto, né, para isso, né, os ouvidos abertos, escutar o que as pessoas têm a dizer, a gente vai ter muito para colaborar com elas. É dessa forma que eu me vejo. E você, Paty, como você se vê? Eu acho que eu descobri que eu já era uma lifelong learner antes de conhecer esse conceito de lifelong learner. Eu venho de uma casa de professores, né, e que estimulavam não só o conhecimento intelectual, mas o conhecimento artístico também. Eu tinha professora de piano, minha mãe era uma professora de piano, e professora de estatística, e professora de matemática. Então, eu acho que a ideia também do aprendizado contínuo para a vida, para mim, passa por integrar também o que é aprendizado intelectual com o aprendizado aquele que mexe com o sentimento, com as sensações, com a criatividade, e aquele que coloca na prática, né? E depois que eu escutei Lifelong Learner pela primeira vez, eu falei, puxa, acho que a vida inteira eu fui e eu não sabia, né? E isso é muito legal. E escutando você, Eli, né, eu lembrei daquela frase do Paulo Freire, que é quem ensina, aprende ao ensinar, né? E quem aprende, ensina ao aprender, que eu acho maravilhosa. E queria deixar, então, para a Lu Correia, né, esse convite de você contar para a gente, Lu.
Eu acho que a minha trajetória como um lifelong learner, assim, desde cedo também. Eu sempre, a escola, a ida à escola, os livros, um cheirinho de livro novo sempre me fascinou. Não só pela relação física com ele, mas também pela possibilidade de daí poder conhecer o mundo. Eu sempre fui muito incentivada, assim como você, apesar da minha mãe não ser professora, mas ela sempre foi uma pessoa que muito me incentivou, principalmente à leitura, ao conhecimento, à troca com as pessoas. Então, eu acho que juntando isso com a escola, acabou criando em mim essa vontade de conhecer e de aprimorar meus conhecimentos sempre. E mais recentemente, eu acho que eu posso te dizer que, conhecendo o conceito de lifelong learning e também pensando, né, no meu momento pessoal, eu passei por uma transição de carreira muito grande em 2013, quando eu deixei a vida corporativa para entrar na vida acadêmica, e eu acho que isso foi um momento meu próprio de reinvenção. E que é o interessante é justamente isso, né? Você ser um aprendiz ao longo da vida realmente estar aberto para reinvenção constante. É isso que eu penso e é assim que eu tenho procurado agir ultimamente, né? Então, é isso. Eurico, e você? Como é que você se tornou um lifelong learner? Eu acho que a gente aprende a todo instante, na verdade, né? E como eu peguei o final dessa rodada aqui, já posso até dizer que eu sou uma pessoa diferente, né? Do momento em que começou, a Vivian começou a falar e agora, né? E falando. Então, eu já acho que eu me transformei porque eu aprendi, né? Foram 5 falas diferentes aí de 5 pessoas diferentes. Então, eu já sou uma outra pessoa. Eu aprendi, né? E eu acho que lifelong learning é isso, né? Como vou dizer, eu estava ouvindo ali a Patrícia falar e para mim é como um alimento, né? Eu me nutro de novos conhecimentos, de novas informações a cada dia. E voltando um pouquinho para o meu passado, tem 2 coisas que eu acho que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que vem um pouco do DNA, assim, né? Da gente vai se nutrindo mesmo. O meu tio me chamava de rei dos começos, sem S mesmo. E é muito engraçado, porque eu começava tudo, né? Eu começava a fazer judô, depois eu mudava para natação, aí depois não sei o quê, aí depois eu queria ser astronauta, depois eu mudei para tenista, enfim, né? E eu acho que isso é um pouco daquele ímpeto, né, do aprendizado constante. Então, eu não joguei nada disso no lixo, né? Eu sei nadar, eu sei jogar tênis, eu estudei um pouco sobre as estrelas e tudo mais. E eu acho que um outro fator interessante também que como eu gosto de ler muito e de grifar muito os trechos dos livros, isso era um outro fenômeno, né, que mostrava essa necessidade de alimento, né? Então, cada pedacinho que eu grifava de um texto era um aprendizado que eu guardava ali para mim. Então, eu acho que é isso, né? O lifelong learning é como se fosse comida, né? E a gente vai se alimentando só de um pouquinho todo dia para a gente não cair morto aí no chão, né? E então assim eu encerro aí minha fala e devolvo a bola para a mentora aí do lifelong learning, que é a Vivian. E sabe que eu estava ouvindo vocês falarem justamente isso, né, Ari? Como a gente aprende ouvindo, trocando e como a gente se reconhece no outro e como parece que não tem uma data, né? Quando é que você se tornou um lifelong learner? Não existe isso. A gente é aprendiz o tempo todo, a gente de diferentes maneiras foi incentivado a aprender constantemente. E eu acho interessante a gente pensar, né, que não tem um momento que a gente para de aprender, porque ainda existem algumas vertentes que dizem assim, você terminou, teve um diploma, então tem um diploma, um certificado e tá feito. Não, é o começo de uma longa jornada de aprendizado para aplicar tudo que você aprendeu, daquele certificado, o que você vai extrair de mais importante para sua prática. Então, é realmente traduzir tanta expertise e repertório, seja dos esportes, seja de outros lugares que a gente tem, né, de circulação para aprender, e aí, de fato, transformar isso na prática. E nessa série, acho que o ponto importante para a gente levar para as pessoas que estão nos assistindo é justamente como é que esse lifelong learning ele pode ajudar na liderança, no exercício da liderança. E tem um ponto essencial que eu queria trocar um pouco com vocês, a gente vai falar de uma forma mais fluida até agora,
que é o seguinte, primeiro, a gente sabe que as empresas precisam de profissionais que aprendem constantemente, que não simplesmente pegam um diploma e vão depois caminhar ao longo da jornada de trabalho. Também a gente sabe que tem profissionais que incentivam, os líderes que incentivam seus colaboradores a estarem em constante desenvolvimento, e ainda há grandes chances de transformação nas organizações. Então, eu queria que vocês pudessem contribuir para essa conversa sobre como é que esses líderes das empresas podem atuar de uma forma mais voltada ao lifelong learning. Acho que o incentivo de um líder com a sua equipe é um ponto inicial para que essa jornada aconteça, né? Se o líder ele não der o exemplo, se ele não for uma pessoa que se está interagindo com a equipe, trocando com a equipe, né? Não só passando, mas também trocando com a equipe, isso não flui, né? Ele tem que ser um exemplo. Então não adianta ele dizer para as pessoas que elas precisam ir atrás de algum assunto diferenciado se ele também não se demonstra aberto, pronto para buscar também. Então, na minha opinião, coisas diferentes, né? Exato, não só ele, não é porque ele está numa posição de liderança que ele não precisa aprender mais. Exatamente. Eu acho que, pegando o gancho, Lu, eu acho que não só enquanto líder, mas muito provavelmente esse líder, por exemplo, ele pode ser um pai. Então, assim, como a Paty falou, do ser integral. Então, você não vai ser um líder e tudo que você vai aprender, tudo que você vai fazer de cursos para liderança, é só isso que vai ser aproveitado para a sua atuação enquanto líder. Muito pelo contrário. Por exemplo, se você for um pai e souber muito bem encaminhar, ou souber ter umas boas relações, por exemplo, com seus filhos. Mas eu não sei fazer isso, então procura saber como que faz. Isso que você está aprendendo e fazendo com seus filhos na sua casa, você vai levar para a sua equipe, para o seu time. Então, acho que Lifelong Learning tem essa integração não é? Assim, essa integralidade, né, que eu não vou só para um caminho, tem outros caminhos que me constituem, e aí? E não tem a ver justamente com isso, né? Só atividade profissional, tem a ver com esse ser integral mesmo, não tem essa separação, isso. Não faz sentido a separação se for pensar em aprendizado ao longo da vida, né? Não. Sabe uma coisa que eu pensei agora também? É muito interessante, tem uma reflexão de Humberto Eco sobre a quantidade de livros que a gente tem dentro de casa e o percentual desses livros que não foram lidos ainda. E ele, na verdade, ele bate palma para esse fato, porque ter livros não lidos dentro de casa é uma prova da nossa ignorância. Ou seja, de tudo que a gente ainda tem por aprender, e, em última instância, é um exercício de grande humildade. E eu estou falando isso agora porque humildade, eu acho que é uma característica muito importante do líder lifelong learner. Porque, pegando o gancho aí das duas minhas predecessoras que falaram, eu acho que o líder ele tem que aprender com o seu subordinado também. E o que eu vi na minha história eram líderes que não tinham dúvidas, que não aprendiam com quem estava abaixo deles. E eu acho que isso, se não arrogância, é falta de humildade, que depõe contra o líder, né? Então, esse negócio do aprendizado para a vida, ele requer que você aprenda com quem, hipoteticamente, está abaixo de você, que é o pai que aprende com o filho, certo, Eliana? Exato, exatamente. E que dentro das organizações a gente já está tendo muita iniciativa nesse sentido, quando a gente fala de mentoria reversa, por exemplo, né? Sim. E aí me ocorreu que acho que lifelong learner, ser um aprendiz para a vida, tem a ver também com ser corajoso. Porque o aprendizado está na experimentação, onde você cria, a partir da experimentação, novos repertórios, né, que vão romper com padrões que você já tinha, com crenças, com história, com ideias, né, hipóteses que você já tinha, né, com outras ideologias, enfim, vão romper com o que você já tinha de repertório.
E também está na coragem a questão de saber dizer que não sabe o suficiente e ir em busca de mais conhecimento, né? Então, acho que passa principalmente pela experimentação. E eu trouxe esse aspecto porque é muito mais do que leitura, né? É muito mais que participar de cursos, de livro, aquilo que alimenta nosso intelecto passivamente. Mas o que eu faço com isso, né? Como é que eu transformo isso em aprendizado para o meu entorno também, né? De mim, dentro de mim, crio novos repertórios, penso como é que isso está funcionando agora dentro de mim, né? Mas eu impacto o meu entorno a partir daquilo que eu aprendi, né, como conhecimento. Então, conhecimento não é lifelong learner, né? Acho que a experimentação faz disso um ato corajoso, né, da liderança, de se provocar, ir atrás de informação, ser interessante, ser interessado. Então, acho que me ocorreu isso como valor, né? E eu acho se provocar, né, Patrícia, e provocar os outros também, né? É uma via de mão dupla total, né? Uhum. É o espaço para troca, né? Porque eu acho que uma coisa que é interessante pensar é que se você não é aberto à troca e ao aprendizado contínuo, né, você se fecha, como o Eurico colocou, numa posição, no mínimo, arrogante. Né? Quando a vida, na verdade, ela não é assim. Cada um de nós vem de uma origem, traz cada um background diferente, valores e ideias diferentes, né? E eu só entendo que uma engrenagem da organização ela só pode funcionar de forma bem azeitada se você pode respeitar essas diferenças. E se você é aberto a aprender continuamente, você se abre para troca. E se abrindo para troca, você aproveita dessas diferenças para você melhorar o seu conhecimento, aperfeiçoar o desempenho, não só o seu, mas da equipe como um todo. Sem contar que fica um ambiente muito mais gostoso e muito mais leve de se trabalhar. Uhum. E nesse ponto, né, até pegando um gancho até do que a Paty falou, quando a gente pensa em aprendizagem, experimentação, tem o papel do erro também. Então, se eu não permito que a minha equipe erre, eu também não vou permitir que elas sejam lifelong learners, porque se todo mundo tem que fazer tudo certo, se acontece algum erro, eu sou o primeiro a ser autoritário, a, enfim, fazer algum tipo de abordagem que vá ou ridicularizar, ou vai incentivar as pessoas a esconderem os seus erros, e que acontece às vezes, né, esconde o erro, porque meu chefe vai ficar fulo da vida, então vou esconder, e aí lá na frente eu descubro esse erro. Então começa a comprometer justamente essa aprendizagem no, como se fala, né, um termo, enfim, bonito que é o on the job, mas é no dia a dia mesmo, é na prática do trabalho, e acertando, errando, discutindo sobre o erro, o que a gente aprendeu quando aquele processo teve uma falha, qual foi o impacto desse erro que foi ou por desatenção ou pela complexidade do processo em si. E aí sim esse líder incentivar a troca, o diálogo, incentivar as pessoas a aprenderem a partir daquilo. Tem uma frase que recentemente eu ouvi que tem a ver com isso, assim, aprender com erro é tudo menos fácil. Porque a gente fala, tem que aprender com erro. Mas é tudo menos fácil, porque a gente se dói, a gente tem uma história de errar, ser uma coisa tipo um X vermelho na prova da escola. Então imagina se o meu chefe sabe que eu errei, é a minha reputação em jogo, enfim, meu emprego, de repente, em jogo. Então, esse líder tem que ter esse tipo de olhar também para a experimentação, como bem falou a Paty, e com as consequências de experimentar, que pode se acertar e pode se errar também. Uhum. E aproveitar esse gancho do erro para justamente aprender, né? Que a gente às vezes reaprender, exatamente. Exatamente. É o exatamente. reaprender. Não, e um pouco da coisa do se livrar do ego, nesse sentido de que até da cobrança interna, né? Da sua expectativa de que você também vai acertar sempre e que, portanto, o erro não é permitido nem para você e nem para ninguém. E aí, deixa eu pegar até um gancho que é interessante. Eu falei ontem, inclusive, num trabalho que eu fiz, sobre a diferença de sucesso e êxito. Né? Que o êxito é uma coisa que você faz bem feito, independente de qualquer outro olhar, a não ser do seu próprio. Né? O sucesso depende da aprovação social. Então, quando você faz alguma coisa, você acha que você fez bem feito,
você deu o máximo de você, né, para fazer aquilo legal, eu acho que já é uma campanha exitosa. E eu acho que o trabalho exitoso é um trabalho de um líder lifelong learner, né? Não sei, não é, Vivi? Mais ou menos por aí? Mesmo que você tenha errado, né? Mas, poxa, eu fiz o melhor que eu podia. Eu errei. Mas, meu, tá tudo bem. Errar, tá tudo bem, né? Se a gente não erra é porque a gente nem tentou, né? E o aprendizado ao longo da vida, ele preconiza tentativa. E junto com a tentativa, obviamente, vem o erro, né? E nesse Sim. tempo de isolamento que a gente vive, está todo mundo, de alguma forma, experimentando algo novo, que seja fazer as conferências e as reuniões via Zoom, Teams ou qualquer que seja a ferramenta, ou reinventar os negócios, reinventar a própria atuação, e vai ter erro, vai ter experimentação bem-sucedida, vai ter aquela que não é tão bem-sucedida, e o que é sucesso, na verdade, em relação a isso que está sendo aprendido. Eu acho que essa é uma discussão interessante e importante para quem é líder e atua com equipes e precisa desenvolver esse olhar também de aprendizado ao longo da vida. E vai ter medo e vai ter coragem. Então, a gente já está vendo muita gente que está aprendendo com tudo isso que está acontecendo, inclusive empresas, né, redefinindo seus modelos de negócio, mix de produto, modelo de ir para o cliente, pensar de forma mais globalizada do que para dentro, enfim, reinventando seus negócios. E vai ter empresas que não vão fazer esse movimento, empresas estão ali, né, funcionando porque a liderança está dando tom, está definindo as estratégias das decisões, então vai ter líder que vai ter medo e não vai caminhar, e vai ter líder que vai ter coragem, né? Então, acho que esse distanciamento social que a gente está vivendo aqui vai trazer muito, já está trazendo muito isso e está evidencializando esses valores essenciais de um líder lifelong learner. E nós estamos aqui também aprendendo, né, gente? Fazendo a nossa série, que continua com mais episódios. Eu queria, então, encerrar com uma dica. Sempre vai ter uma dica no final. Como a Paty falou muito sobre coragem, então uma dica que eu vou dar para você que está assistindo é um livro. Hoje a gente vai dar dica de livro, né, Eurico? Então, uma dica é o Coragem para Liderar, que é da Brené Brown. É um livro fantástico. A Brené Brown, enfim, trabalha com vulnerabilidade, uma pesquisadora que veio da área acadêmica para falar para o mundo corporativo sobre quão importante é a gente se mostrar de uma outra maneira, não nessa chave do super-herói, do líder. E ela vai falar justamente nesse livro sobre desafios dela também como líder de uma equipe e de outras empresas que ela já atendeu. Ela traz vários exemplos que são muito ilustradores desse aspecto da coragem para liderar. Essa é a minha dica e o Eurico tem uma dica também para vocês. Legal. A dica que eu queria dar é esse livro aqui, ó, chamado Mayombe, do autor renomadíssimo angolano, chamado Pepe Tela. Esse livro aqui, inclusive, ele é leitura obrigatória para o vestibular da FUVEST, que trata de uma guerrilha que luta em Angola contra os portugueses, que tiveram aquele país como colônia até 1975. E o embate que acontece entre a guerrilha e os portugueses é uma coisa muito bacana sob a ótica da liderança, né? Então tem os personagens ali da guerrilha, tem o líder da guerrilha, que é o comandante Sem Medo. Esse é o nome, né, do comandante Sem Medo. Na mesma guerrilha tem um personagem chamado Teoria, que é responsável pela educação dos guerrilheiros. Muito interessante, né? A gente saber que tem professor dentro de uma guerrilha, né, numa selva chamada Mayombe, no meio da África. Então, é um livro bárbaro, né, que tem todos os ingredientes aí de uma boa liderança e de uma boa condução de um grupo que aprende o tempo todo. Então, está aí, mais uma vez, aí a capa do livro para vocês. Super sugiro, uma aula de liderança. Maravilhoso. E com essas Legal. duas dicas, então, a gente encerra esse primeiro episódio de uma série que tem mais episódios para falar sobre esse líder lifelong learner. Hoje o nosso foco foi falar um pouquinho de cada um de nós, como é que a gente se coloca como líder lifelong learner, como é que esse líder atua nas organizações. E a gente volta, então, no próximo episódio para falar ainda mais sobre esse tema tão importante nos tempos de hoje.